Flávio Dino colocou o Arthur Lira de joelhos na questão das emendas. O deputado está tão desesperado que correu às pressas para fazer uma reunião com o Lula, porque ele está desesperado. Lula garantiu para Lira que não vai ter perseguição alguma, porque o Lira está com medo da Polícia Federal que foi colocada na jogada pelo Flávio Dino. Uma parte considerável dos repasses foi para o estado de Alagoas e o Glauber Braga, deputado do PSOL, mostrou que uma quantidade milionária foi para Campo Society. Muito esquisito tudo isso. Lira está de olho arregalado e com o Lulu na mão, porque ele não tem mais os mesmos poderes. E a Vera Magalhães tocou num ponto interessante, que eu concordo com ela. Ela disse que Flávio Dino pode ser um Xandão das emendas parlamentares, já que ele achou um nicho de atuação e ele tem crescido de popularidade e de prestígio, ou em popularidade e em prestígio, com a dureza que ele está atuando com as emendas. Dino mostrou o seguinte: não vou aceitar justificativas tolas por parte da Câmara dos Deputados. Entretanto, isso tudo pode ter um custo pesado para a relação do governo Lula com o Legislativo. O que você tem achado dessa atuação do Flávio Dino? Ponto 1. Ele está agindo certo ou ele pode prejudicar o governo? Você acha que Dino ele está atuando como um Xandão das emendas por ter pretensões de ser presidente da República? E Arthur Lira, qual será o futuro dele daqui pra frente? A prisão? Está gostando da atuação do Dino? Se sim, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Flávio Dino, pessoal, ele negou mais uma vez a justificativa que foi apresentada pela Câmara dos Deputados para a liberação das emendas. Dino mostrou o seguinte: eu não vou aceitar qualquer tipo de justificativa. Porque se ele aceitar, depois de toda a posição dura que ele teve com a Câmara dos Deputados e com o Legislativo como um todo, ele pode se desmoralizar. Então, enquanto não houver a apresentação dos critérios que foram exigidos pelo STF, não vai haver liberação das emendas. As emendas permanecerão bloqueadas. E o ar-condicionado também está bloqueado porque ele está fechado. O Dino, ele quer transparência. Só que essa transparência atrapalha as pretensões do Arthur Lira, mesmo ele não sendo mais presidente da Câmara dos Deputados. Aí que tá. Então, o que está acontecendo? A Vera Magalhães, se eu falei Malu Gaspar, falei errado. A Vera Magalhães do Globo trouxe uma percepção muito inteligente, dizendo que o Flávio Dino, ele parece que encontrou um nicho de atuação com o ministro no STF, semelhante ao Alexandre de Moraes a respeito da democracia, golpe de Estado, gabinete do ódio, essas coisas. E o segmento do Dino seria a parte das emendas parlamentares. Então ele está atuando de modo duro para ter certo prestígio. E a gente sabe que o Flávio Dino é especulado que ele tenha pretensões presidenciais. Só que essa atuação do Flávio Dino pode prejudicar o governo Lula, porque estaria criando tensões entre os poderes. Essa é a justificativa da Vera Magalhães. Só que é interessante também que essa pisada no acelerador que o Flávio Dino está dando com relação às emendas mostra que ele não está em conluio com o Lula, porque para o Lula o melhor seria o Dino dar uma recuada para distensionar as relações. O Dino, ele ameaçou a Câmara dos Deputados, ameaçou o Arthur Lira, ele ameaçou todo mundo. Por quê? Na decisão que ele tomou de bloquear as emendas, ele citou a Operação Overclean. Não nominalmente, mas ele citou uma passagem que foi o primo do Elmar Nascimento arremessando pela janela do seu apartamento um malote cheio de notas em espécie. E ele citou a operação, ou citou essa passagem, com o mau uso das emendas. E colocou a Polícia Federal nas costas ou na cola dos deputados, principalmente nas costas do Arthur Lira. Justamente para averiguar o repasse das emendas. Então todo mundo está preocupado com a Operação Overclean, porque é uma operação que envolve alta cúpula do União Brasil, envolve Arthur Lira, envolve Ciro Nogueira, envolve um monte de gente com uma festa do repasse das emendas. O Lira, pessoal, para vocês terem uma ideia, desse montante que foi bloqueado pelo Flávio Dino, 40% ia para Alagoas. 40%. Mas como que Alagoas tem 40% desse repasse bloqueado, sendo que é um estado pequeno? Ora, por conta do Lira. Mas Alagoas não tem 40% dos deputados? Como que esses valores estão indo para Alagoas? E aí que está a necessidade do orçamento ser secreto. Porque um deputado do Rio Grande do Sul
ele pode solicitar esses repasses não para Erechim, mas para São Miguel dos Milagres em Alagoas. Mas como que ele pode fazer isso? Ele pode. Existe essa possibilidade. Só que se a população lá do Rio Grande do Sul descobrir que esse deputado, ao invés de trazer recursos para a cidade dele, está levando para a cidade do Arthur Lira, dá problema para ele. Por isso que o orçamento tem que ser secreto. Por isso que o nome não pode aparecer. Porque senão não há a possibilidade de fazer essa transferência de repasses para os locais onde Arthur Lira quer destinar. O Glauber Braga, deputado do PSOL, trouxe que uma quantidade grande de repasses foi para campos de futebol societies em Alagoas. Ora, eu não estou nem falando de corrupção. Não vou entrar nessa discussão de classe média brasileira, de corrupção. Não, não é nada disso. O que eu quero mostrar para vocês é o mau uso das emendas e principalmente como que campos de futebol society conseguem tantos recursos assim. Não deveria acontecer, mas acontece por conta da força do Arthur Lira. E por esse motivo ele teme investigações da Polícia Federal. O Arthur Lira, ele ia fazer uma reunião com as lideranças partidárias. O Lula ligou para o Lira e tentou colocar água na fervura. Chamou o Arthur Lira para uma reunião a sós na residência oficial. Eles ficaram lá por 1h15 minutos, 1h30, conversando sobre o repasse das emendas. Que o Arthur Lira apresentou de justificativa para o Lula. Falou, olha, nós fizemos isso em conjunto com vocês. Então nós queremos uma participação do governo federal e do executivo para destravar essa parte das emendas. E o Lira demonstrou muito desconforto e preocupação com a investigação da Polícia Federal. Porque se na época do kit robótica houve uma justificativa do STF, que a origem da investigação não foi a origem certa, agora não mais, porque agora tem a Polícia Federal colocada contra o Arthur Lira. Esse é o medo dele. A investigação da Polícia Federal. O Lula falou, olha, essa não é uma decisão política, eu não estou interferindo nisso e não vai haver perseguição a você. Só que a gente sabe que o Arthur Lira acumulou inimizades e ele vai se lascar depois de ter deixado ou depois de deixar a presidência da Câmara dos Deputados. Ele acredita que vai ter influência sobre Hugo Mota e vai continuar sendo alguém poderoso. O Lula já chamou o Hugo Mota para perto, fez uma reunião com o Mota e eles conversaram. Claro que o Lula não quer que o Hugo Mota, ele sabe que o Hugo Mota vai ser influenciado pelo Arthur Lira, mas o Lula quer manter certa influência para que o Lira não tenha toda e não seja um preposto do Arthur Lira, o Hugo Mota. Esse é o objetivo do Lula. O Lula é muito esperto, o Lula tem muito mais tempo de experiência na política do que o próprio Arthur Lira. Lula é presidente pela 3ª vez. Lira é um deputado. Não tem os mesmos poderes, é muito diferente. E o Lula sabe que a caneta do Arthur Lira ficou sem tinta. Ele pode pedir para o Hugo Mota escrever com a tinta da caneta dele, Hugo Mota. Mas a tinta é de Hugo Mota e não de Arthur Lira. Essa é a situação. Por isso que Lira hoje está de joelhos diante do Flávio Dino.